Você está preparado para acelerar nas duas rodas? Então se ajeita aí bem em cima desse banco e na manopla, porque temos aqui com a gente Tite Simões, piloto, professor, um craque em segurança nas vias públicas com 2 rodas e 4 rodas e jornalista também. Tite, super obrigado por estar... Faz tempo que você não aparece aqui, né, cara? Agradeço mais uma vez o convite. Várias vezes no Máquinas na Pan testando. Ele é o nosso test driver oficial do universo das 2 rodas, motociclismo e valha, né, todas essas pistas aí que esse cara acelera muito bem, mas no Ligado já fazia tempo, né, Tite? Já tem, pai. Você conversou já sobre motos elétricas um tempo atrás. Então, e hoje a gente vai ligar você na tomada para falar justamente disso. Faz algum tempo que você veio aqui. A história era muito incipiente ainda. A gente até falou de scooters. Eu lembro que São Paulo foi aquela época dos corredores. Se falava muito da mobilidade dos patinetes e tal. Mudou essa história e eu acho que o universo da eletrificação agora chegou mais para as 2 rodas também, né, Tite? Chegou com tudo. Aliás, nós demos eu dei uma grande bola fora naquele episódio lá, porque eu falei aqui que eu achava difícil uma fábrica lançar um produto 100% elétrico. No dia seguinte, a Yamaha lançou, né? Mas ninguém lembra disso, não. A gente não errou. A marca que cometeu um engano e antecipou a gente aqui. E lançou um produto, um scooter, né? Um scooter 100% elétrico. O que a gente tem hoje de produtos na eletrificação em 2 rodas é mais voltado para a bicicleta, né? Para os ciclos, né? Essa é a bicicleta, são os autopropelidos, né, que eles chamam, né, de agora, e eventualmente um ou outro que tem formato de scooter, mas ainda entra na categoria dos autopropelidos, né. Isso está espalhando que nem catapora e jardim da infância, né. Boa comparação. Se você já foi para Santos ou para o Rio de Janeiro recentemente... Sim. Não, isso se espalhou demais, então, e é interessante que atingiu todas as idades. Você pega assim, desde jovens, bem jovens mesmo, praticamente criança, até idosos mesmo, até com alguma dificuldade de locomoção, que começaram a aderir ao eletrificado pela opção do veículo de 3 rodas, né? Que agora tem também. Sim. Então isso está espalhando, isso não é imparável, né? Você falou de Santos, eu vi faz pouco tempo em Santos, era uma bike, não dá para dizer se era uma moto ou uma bike, mas o cara pedalava e depois ele acionava o elétrico. Dá para chamar até de um híbrido, só que a força motriz era na perna e a eletrificação ela complementava esse torque. Como que é isso? Que tipo de moto é essa? Que tipo de veículo é esse? Isso aí chama-se bicicleta, assim, é pedal auxiliar, né? Motor auxiliar. Na verdade é o seguinte, ele tem um motor elétrico, só que ele não tem acelerador. Então ele só atua quando você faz força no pedal. Eu tive umas férias agora recentemente. É uma ajudinha que te dá isso? Uma ajudinha não, uma baita de uma ajuda. Uma baita ajuda. Eu tive recentemente no Rio e tem aquelas bicicletas de aplicativo que ficam nas calçadas lá e tal, né? E agora já tem elétrica. E ela é por sistema de auxílio ao pedal, chama auxílio ao pedal, né? A sensação, Alex, é assim, você está pedalando a 25, 28 por hora, como sem fazer força nenhuma, né? E mesmo quando pega um plano inclinado, a gente continua fazendo a mesma força como se estivesse no plano. Então, essa é uma solução que ajuda bastante para quem quer ter um pouquinho ainda de exercício físico, né? Não abandonar completamente, mas que funciona muito bem para uma cidade como São Paulo, que é uma topografia muito acidentada, né? Muito cheia de subidas e descidas. Então, essa é uma solução que eu vejo que é uma solução que é muito interessante para quem está entrando nesse mundo dos elétricos agora, sabe? Tem funcionado muito bem. Tá, fora isso, o que a gente está vendo de bikes elétricas, de motos literalmente elétricas no mercado? Quais marcas estão trazendo mais produtos, estão aumentando seu line-up para eletrificação também? Bom, a maior de todas que entrou nesse segmento foi a Caloi, né? A Caloi, ela resgatou o nome Mobilete, né? Lembra da Mobilete? Claro. Quem não lembra da Mobilete? Né? Minha época. Então, agora tem uma Mobilete elétrica, né? E ela funciona, ela tem um pedal assistido também, né? Então, ela funciona com pedal assistido. Mas agora está chegando muita marca que a gente... O pedal, às vezes, é para vencer a inércia, né? Na verdade, assim, quando você pedala, o motor atua como auxiliar no pedal. Então, como você faz muito menos esse força... Porque a Mobilete era assim também já. Não, mas no nosso tempo, a Mobilete, ela tinha o pedal para quando acabava a gasolina. Ah, verdade. Né? E essa, assim, se acabar a bateria, por exemplo, você pode continuar pedalando ela, que ela funciona como uma bicicleta, só que fica bem mais pesada, né? Mas, além disso, existem muitos players no mercado que são marcas que a gente nunca ouviu falar, né? Que estão chegando agora. Então, assim, no segmento das bicicletas, tem
essa versão que é com pedal assistido, mas tem também com acelerador. Aí ela entra numa categoria que já é uma categoria quase que de um ciclomotor, né? Porque assim, quando você tem um motor mais potente com acelerador, aí a pessoa já tá no veículo. Precisa de CNH? Então, essas ainda não, se for a velocidade limitada até 32 por hora. Né? Não é em cima das... Bom, cilindrada não dá para você estar falando de potência, né? Normalmente seria por kW, né? Por potência elétrica, né? Por quilowatt. Por quilowatts. Mas normal, eles estão... A norma está meio confusa ainda, para dizer bem a verdade. Né? Eu até estudei um pouquinho, mas assim, ainda está meio confusa. Porque como eles limitam por velocidade, então assim, até 32 por hora não precisa ter nem habilitação nem nada. Só que esses veículos, o fabricante fala, vai até 32 por hora. Mas eles passam de 40, 45, tem alguns que chegam até 50 por hora, sabe? Então, assim, o que está acontecendo é que a legislação ainda não está muito clara. O vendedor, ele te vende um produto dizendo que você pode andar sem CNH ou sem placa, mas aí a fiscalização vai dizer que não. e o que eu vi no Rio de Janeiro e em Santos, né, que são as cidades que eu mais vi veículo dessa categoria, é que está tudo junto e misturado. Entendi. E qual é o problema? Não tem uma faixa específica para eles também, né? Então, todos estão andando em ciclovias e ciclofaixas, né? Então, a ciclovia, ela devia ser limitada para aquela bicicleta com pedal. Sim. Aí tudo bem. Quando eu coloco um veículo elétrico, assim, ele já se torna um veículo que ele ultrapassa, né? Então, eu fiquei observando várias vezes, os caras passam 40 por hora, pô, sabe? Aí já começa a entrar numa categoria perigosa. Então, virou aqui meio que uma terra de ninguém. Então, você tem esse mesmo veículo que anda na rua, junto com os carros, sem precisar ter habilitação, sem precisar ter placa, sem capacete, que é uma temeridade, né? Não precisa capacete? Não precisa. Então, uma coisa que eu até chamei a atenção de algumas pessoas, assim, é com criança na garupa, sabe? Com criança na garupa sem capacete. Pô, uma queda a 30 por hora, 35 por hora é terrível, né? Mas existe também as motos elétricas. Que aí é outra categoria, que aí tem que ter habilitação, tem que ter CNH e tem que ter... Quais marcas estão trazendo as motos elétricas? Olha, das grandes tem a Yamaha que está trazendo, né? Mas tem algumas marcas que a gente nunca ouviu falar que estão chegando aí. Da China está vindo alguma coisa? Tudo da China. Tudo da China. 100% da China. Porque assim, é o grande celeiro, né? O grande produtor de veículo elétrico, né? Então, dessas motos 100% elétricas, a gente já vê na cidade, em São Paulo hoje, muitas motos circulando, uma azulzinha que faz entrega, sabe? Sim, sim. Que é uma solução extremamente inteligente, porque ela é feita para entrega. Então, ela tem a velocidade limitada a 60 por hora, que é um negócio muito legal, né? Um custo muito baixo, custo operacional bastante baixo, assim, que faz com que o entregador, ele consiga, sem precisar ter que correr muito, né? Ele consegue ter um rendimento maior do que se ele tivesse num veículo a combustão. E a moto é feita para isso. Então, assim, toda a característica dela, o chassi, a estrutura, tem 2 bagageiros, tem piso plano. Então, é uma solução que veio, que eu achei, assim, sensacional. Os próprios aplicativos estão incentivando isso, sabe? Então, assim, isso vai mudar um pouco o perfil da cidade, porque é mais seguro, é mais econômico. Mais rápido. Assim, não é tão mais rápido, na verdade. Mais rápido que eu digo assim, é mais mobilidade. Mais fácil você vencer o trânsito da cidade, mais rápido que você chegar no teu destino, né? E acima de tudo, assim, ele vai fazer com que a gente tenha um ganho muito grande da qualidade do ar, né? Também, claro. Porque, assim, as pessoas não gostam muito que a gente fala isso, mas as motos são extremamente poluentes, né? Assim, hoje em dia já nem tanto, mas, assim, quando a gente compara motores de carro com motores de moto, as motos, pela característica delas, elas... Por ser 2 cilindros? Porque a legislação deixou a moto um pouco de fora do Promote. Hoje em dia não mais isso, né? Hoje é rigoroso, mas você pega uma moto dos anos 80, 90... Ela poluía, uma moto 125 poluía mais que um carro de 1000 cilindradas. Hoje em dia já está tudo equiparado, né? Mas esse veículo elétrico feito para entrega, ele vai mudar um pouco o perfil da cidade. Porque ele pode abrir para outros tipos de veículos, até um pouquinho maior, com 3 rodas. Lembra da velha Romizeta? Sim, claro. Então, tem uma empresa que está trazendo um veículo parecido com esse para fazer entrega. Na Itália tem o Apecar, não sei se você lembra do Apecar, né? Que era com aquela coisa redondinha com motor de lambreta, lembra disso? Então, já existe essa versão elétrica. Então, assim, o veículo elétrico, ele tem uma vocação muito grande para entrega, para trabalhar com entrega. Porque é deslocamento curto, né? É fácil, não precisa recarregar, porque ele encosta o veículo, troca a bateria.
Ele deixa a bateria gasta, pega a bateria cheia e já circula, sai andando, né? E vai melhorar bastante, né? Eu acho que vai melhorar bastante. Titi, tem um veículo que eu nunca tinha parado para pensar nisso, por não ter visto esse veículo em circulação nas ruas, que é quadriciclo. Eu fui chamado para um evento da Canam para fazer um test drive num lugar, cara, muita chuva, terreno, a topografia toda acidentada, que é o próprio, é como se estivesse num rally, literal. E o pessoal de lá estava falando que a briga deles grande era para conseguir uma regulamentação no Brasil para a circulação de quadriciclos. Eu nunca me atentei a isso. Não existe regulamentação, você nunca vai ver um quadriciclo nas ruas. O cara que comprou é para brincar na fazenda ou é para competir. É isso. Em outros países existe regulamentação para quadriciclo? Tem. Ou seja, gente que não tem isso. No Canadá, nos Estados Unidos, tem regulamentação. Só que o veículo que anda na rua não é o mesmo que a competição, né? São diferentes. O Brasil deixou um pouco de fora, né? A gente não tem a regulamentação do quadriciclo, desse tipo de quadriciclo, né? E não tem regulamentação ainda porque vai exigir capacete? Não vai exigir? Sabe, assim, ficou uma coisa meio... E não tem nem placa, né? Então, aliás, não tem como regulamentar, não tem placa. Você falou a Canam. A Canam, ela tem um quadriciclo para 2 pessoas, que é extremamente robusto, grande e seguro, que seria para uma situação de fazenda, por exemplo, assim, eu posso sair de uma fazenda, posso ir até a cidade comprar material... Sim, não vai poder. Não pode. Inclusive, ele tem um reboque, né? Reboque para carga, para tudo. E ele, lá fora, ele já substituiu há muito tempo até os pequenos tratores, sabe? Alguns trabalhos que eram feitos por pequenos tratores, hoje é feito por esse quadriciclo. Então, você tem quadriciclos hoje de 1000 cilindradas, são motores super potentes, né? E ele é muito versátil, extremamente versátil. Ele não é muito estável no asfalto, né? Então, no asfalto tem que pilotar ele tem que tomar um certo cuidado, né? E tem que usar um capacete, né? Então, assim, eu tenho amigos que têm quadriciclo em fazenda, em sítio, e eu chamo a atenção, você está usando capacete? Porque, assim, ele é fácil de capotar. Ele capota muito fácil. Não é que nem o UTV, né? O UTV você tem a gaiolinha. Uma gaiola inteira. Tem cinto de segurança. Tudo. O quadriciclo não. O quadriciclo tem situações que você é arremessado para fora dele, né? E ele pode até cair em cima de você depois, que é pior ainda, capotar, né? Mas, assim, como ele tem muita estabilidade em curva, às vezes a pessoa faz a curva e ele é ejetado para fora do quadriciclo. Titi, eu tenho visto na rede social você colocar algumas pílulas bem interessantes, não só de serviço, como principalmente de segurança. Eu vejo que uma das principais plataformas aí que você faz a divulgação é a parte de segurança. Que avanços hoje que a gente tem de tecnologia para uma moto, para segurança, ou ainda a maior está entre o guidão e o banco, né? Ou seja, é a conscientização. A gente evoluiu na segurança das motos? Evoluiu bastante, principalmente o freio, né? Freio ABS. Assim, hoje a gente tem o freio ABS que melhorou bastante para frenagem. Mas já existe uma evolução do freio ABS, que é o que eles chamam de ABS Cornering, né? Que é um ABS que, na verdade, assim, imagina que um aparelho de celular, ele tem um acelerômetro dentro dele. Você pode usar o seu celular como nível de pedreiro. Sim. Para ele fazer isso, ele tem um acelerômetro lá dentro que identifica todas as posições da moto em relação aos eixos verticais e horizontais, né? Isso aplicado no freio faz com que você não erre mais a frenagem. Então, por exemplo, uma pessoa iniciante que ou usa muito freio dianteiro, ou usa muito freio traseiro, esse sistema vai corrigir tudo isso. Isso já tem algumas motos, já está em aplicação, né? A outra coisa é que a tendência... Esses dias eu fui testar uma moto que não precisa mais acionar a embreagem. Ela tem a embreagem, mas a gente só usa, mas não precisa mais acionar, né? A tendência é que as motos não tenham mais 2 comandos de freio. Ela vai ter um comando de freio só que nem carro. E a eletrônica vai corrigir tudo, né? E também não tenha mais marcha... Ou seja, ele faz o equilíbrio do freio dianteiro com o traseiro e faz uma dosagem, na verdade, o que imprime de força para frente ou para trás. Porque tem situações, por exemplo, na moto a gente não pode aplicar o freio dianteiro em curva, né? Senão ela levanta e segue reto. Então, às vezes a pessoa se assusta num susto qualquer e aciona o freio dianteiro na curva, a moto levanta e segue reto. Você já vai ter essa inteligência já para corrigir isso. Isso já existe. Inclusive, eu já testei e funciona.
Eu quase infartei, mas funcionou. Qual foi a marca? Qual modelo que você A Ducati, eu testei uma Ducati. Tem isso. A Ducati tem, a BMW tem, a Honda, assim, a maioria das fábricas já tem isso, mas são motos que custam mais de 100 mil reais, né? Em motos caras. Todas essas tecnologias que tem para veículos caros, a gente sabe que isso chega nos veículos mais simples, né? Uma hora chega nos mais simples. O aumento da escala faz com que o preço caia, né? Então já existe sim alguns equipamentos que eu chamo de corretores de pilotagem, né? Mas o item mais importante continua sendo o ser humano. Esse acessório ainda vem dentro da gente. Tite, algum tempo atrás você falou para mim, eu não lembro se era uma coisa de laboratório, incipiente, já estava funcionando, que era um airbag para o corpo, ou seja, no macacão, algum tipo de amortecimento. Isso é usado ou é meio tem. Poesia? Tem não, isso? Tem. Inclusive, eu tenho algumas empresas que contratam meu serviço de consultoria que tem, os motociclistas usam colete airbag. Ele aciona sozinho ou você puxa no emergência? Não. Ele tem dois sistemas de acionamento. O de competição, ele aciona por acelerômetro, né? Então, ele percebe a mudança identifica, eu não sei se você já assistiu cena de MotoGP, quando o piloto cai, ele levanta, parece o Bibendum da Michelin, né? Fica assim. E existe outro sistema que é um cabo ligado na moto. Então, quando o piloto é ejetado da moto, ele dispara e aquilo é um disparo igual ao airbag de carro mesmo. É um sistema que funciona assim, ele é muito eficiente. Cara, eu vi isso em jet ski, que ele desliga também por uma cordinha. Aí você é para fora, ele já desliga para o jet ski, porque o jet ski, se o piloto cai de jet ski com ele ligado, ele vai embora e nunca mais, tchau. Fica lá no meio do oceano. O quadriciclo, alguns quadriciclos têm isso também. Tem isso também. Porque, pelo risco de ser ejetado. Antes do quadriciclo, tinha os triciclos. Os triciclos tinham esse sistema porque o triciclo ele capotava muito fácil. Ele não era tão seguro, né? O quadriciclo já é um pouco mais difícil, né? Mas tinha esse sistema. Então voltando, eu dei uma viajada aí. Para rua a gente vai ter esse sistema também, não só para pista, já tem para rua também. Já tem. Ele protege, né, o peito, né, o plexo braquial, mas e principalmente a coluna, né, a parte do pescoço. Mas ainda é muito caro. Ele é muito caro e num país como o nosso, né, assim, que faz muito mais calor do que frio, ele invade um pouco o conforto térmico, sabe? Então existe muita resistência para comprar esse equipamento, assim. Algumas pessoas que têm uso mais intenso da moto, pega mais estrada e tal, eles têm utilizado isso. Agora, ainda é muito caro para colocar, por exemplo, para um motoboy, para uma aplicação mais usuária, sabe? Mais usual. Titi, você dá aula eu não vou falar de defensiva, mas de segurança, ou seja, até me ofereceu já esse curso, né? Para aprender a pilotar melhor e com segurança. Qual a maior dificuldade que você vê dos teus alunos? Onde está a maior dificuldade de aprendizagem? A maior dificuldade é a má qualidade das motoscolas, sabe? Da formação. Porque a motoscola, ela não ensina a trocar marcha. Ensina a tirar a carta. Ela adestra, né? É um adestramento. Eu até brinco, eu falo assim, se você passar no exame, você ganha um torrão de açúcar no final. Nossa. Sabe? Ou então uma sardinha, né? Então, assim, e muita gente tira a habilitação, passa no exame, faz o exame, né? Passa no exame. Mas não está preparado. Não tem menor condição de ir para a rua. E às vezes, o que tem acontecido muito, um perfil que tem acontecido muito agora, são pessoas que primeiro compram uma moto para depois aprender. Eu falo assim, ainda bem que você não comprou um paraquedas. Boas. Ou um avião, né? Então, mas assim, a dificuldade às vezes, desculpa te interromper, é mais difícil você corrigir do que ensinar, né? Muito mais. Você tirar aquele cacuete que o cara veio de repente da autoescola só para tirar a CNH do que ele aprender do zero. Então, um perfil que tem aparecido bastante agora são pessoas que fazem o curso antes de ir para a autoescola. Porque uma das coisas mais engraçadas que eu ouço dos alunos é que o instrutor de autoescola, quando ele chegou e falou assim, eu não sei pilotar moto. Mas você não sabe o que você está fazendo aqui. Eu vim aqui para aprender. Então, assim, eles não são muito pacientes, né? Eles têm, com raríssimas exceções, eu conheci um ou outro instrutor de autoescola que são pacientes, que dão todo um atendimento, né? Que faz a coisa direitinho no nível certo. Mas é o que manda o Denatran, né? O Denatran, ele fala assim, tem que fazer assim. A autoescola vai lá e faz, né? Mas existe um movimento muito grande para que as aulas de motoescola sejam feitas na rua.
Isso já existe, esse movimento aí. Que é o cenário real, né? Tá certo. Titi, o que você testou ultimamente? O que a gente pode esperar aí nesse finalzinho de ano, né? A gente já entramos no segundo semestre, né? O que tem de coisa legal esse ano para acontecer ou que você testou recentemente? Olha, eu testei uma moto que eu não posso contar porque tem embargo, mas que ela tem um acionamento automático de embreagem, essa moto que eu não andei, né? Que ela é interessante. O mercado está muito aquecido, Alex, está muito aquecido. A gente vai esse ano bater, acho que a gente vai chegar em 2 milhões de motos esse ano, está bem aquecido, né? Então tem muita novidade chegando. Então a Bajaj está trazendo produto para segmento de motoboy, a Shinerai está chegando com muita força. A Shinerai, que é uma marca que começou pelo Nordeste, né? E ela fez um trabalho muito inteligente de pegar o mercado meio pelas beiradas, sabe assim, que é mingau quente, né? Honda e Yamaha com muito lançamento, produtos muito lançamentos mesmo. Assim, a gente tem um mercado que está muito... Chineses e indianos estão chegando também, continuam chegando? Continuam chegando. Então, entre os indianos, a gente tem, assim, hoje, né, a gente tem produtos como as Ontes, por exemplo, as Ontes, que as marcas, os produtos da KTM, da categoria de pequena cilindrada, né, BMW, a gente tem muita coisa chegando no mercado que... esses dias eu até estava brincando, assim, no meu tempo a gente tinha dificuldade para comprar moto, porque eu entrava na loja, tinha Honda e Yamaha, né? Beleza, Suzuki, Kawasaki, né? Hoje é muito difícil porque a quantidade de players aumentou muito, aumentou demais. E produtos bons chegando agora, né? Então, a Bajaj está trazendo uma linha que tem a linha mais sofisticada, né? Que eles chamam que é Dominar, né? E tem uma mais popular que chama Pulsar. São produtos que, se você olha para eles, não deve nada aos produtos fabricados aqui, sabe? Algum deles consegue competir com a CG? Sim, então... Já tem vindo ameaçar. Uma dessas que eu acabei de testar esses dias, se chama Pulsar 150, né? É um produto muito, muito bem bolado, sabe? Com muitos itens que numa ou outra marca seriam sofisticados, sabe? Sim. E eles colocam painel eletrônico, conectividade, tudo que a garotada gosta, né? Então, assim, o mercado está muito quente. Está muito quente. A gente deve chegar, assim, o segundo e último dado da Abraciclo, a gente ia bater 1.800.000, né? Eu acho que a gente chega a 2 milhões. 2 milhões de motos é o que a gente vendeu uma vez na vida, porque liberaram o crédito, né? Isso sem liberar crédito, né? Titi, segmento premium, o que a gente tem, se você puder elencar, de cada uma das marcas, as principais marcas, o seu flagship, aquela moto, é a moto dos sonhos, qual que seria a sua de cada uma dessas marcas? Olha, é bem difícil falar. Lição de casa é difícil, hein? Lição de casa é difícil, né? Olha, assim, do meu universo, né, que assim, eu apesar de passar minha vida inteira correndo de moto, eu gosto de moto trail, né, de big trail. A BMW lançou a 1300, que é um espetáculo, né? A Ducati tem a Multistrada V4, que é uma moto de pista para você andar na cidade, né? Kawasaki tem agora a Versys 1000 GT, que é uma moto para viagem também, né? A Honda também tem a Africa Twin, que agora tem 3 versões da Africa Twin, né? Tem com câmbio DCT, tem com aro 19, com aro 21, então você pode escolher qual você quer. Eu tenho um testemunhal para falar dessa África. Eu vou na casa de Tite Simões, ele tá com 2 África Twin, uma manual e uma automática. Uma DCT. Ele falou, Alex, você vai se dar melhor com essa DCT? Cara, que briga foi. Eu não faz parte do meu dia a dia andar de moto. Sei andar de moto, mas não faz parte do meu dia a dia. Eu vim com ela aqui para Jovem Pan. De lá, você mora perto... Zona Sul, Zona Sul até aqui. Cara, é muito complicado, porque para quem tem aqueles cacuetes antigos, né? De colocar a mão na embreagem e ajudar um pouquinho na aceleração numa subida, já não tem isso. Cara, o que eu apanhei, me falaram que com o tempo ela é muito confortável, é muito mais confortável. Mas para quem é old school e não tem esse avanço de tecnologia, cara, eu apanhei muito com a DCT. Entre a manual e DCT, qual que é a sua preferência? A manual. Então não sou só eu. Não, a gente brinca assim, tem gente... Mas é muita tecnologia, né, Tito? É muita tecnologia, mas assim, aqui ela é muito boa para estrada, né? Então assim, como a gente usa a moto no trânsito intenso, a embreagem... Você tem um controle melhor, né? Um controle melhor. E olha que esse DCT dela é a terceira geração. Eu apanhei nessa subida da Alameda Campinas, você não tem ideia. Você ainda pegou a terceira geração do câmbio DCT.
Eu andei uma vez na primeira geração, que era muito mais difícil. Mas assim, a tecnologia, ela está chegando para facilitar a vida do piloto, né? Os pilotos da nossa geração, né, os nossos colegas falam assim, eu não gosto de controle de tração, eu não gosto... Eu falo, gente, esse negócio veio para ficar. Exatamente. A primeira vez que você acelerar a moto na chuva e ela não derrapar, você vai dar graças a Deus que eu tenho isso aqui. Não tem essa história de querer ser raio. Eu aprendi a dirigir numa Leonete. Você ouviu falar disso ou não? Fosse já. O que era? Cinquentinha? Era uma cinquentinha, se fosse. 2 tempos, Cara, era muito fácil. Então, assim, a Harley Davidson ainda continua sendo, né, a grande marca dos roaders, né, os caras que gostam de pegar a estrada e tal. E ela, que sempre foi muito reticente à tecnologia, você vê que hoje tem freio ABS, tem injeção eletrônica, tudo aquilo de tecnologia que eles torciam o nariz, tem nessa moto, e ela continua com a mesma cara de antiguinha. Então, não muda muito a vida da pessoa, sabe? Então a gente tem produtos muito bons hoje no mercado. A tecnologia veio, ainda bem, eu abraço a tecnologia. Eu sou o cara que mais curte, né? Que eu falo assim, tem que ter, sabe? É importante. Sabe que para encerrar já... Olha, é impressionante como a conversa boa passa rápido. Mas antes de encerrar... Outro dia eu tô na Paulista e vejo um cara, que isso eu não tinha percebido ainda, Tite. O cara com uma moto grande, não lembro se era uma BM, o que era... E ele ouvindo o som, mas não com fone de ouvido. Cara, o som era alto. O que é isso, cara? Então, a Honda tem, a Harley tem isso, né? É um sistema de som que é impressionante, que eu já experimentei. É uma concha acústica para ele, não é isso? Eu já testei, é engraçado. Ele tem caixa de som na frente e atrás, né? E quando a gente tá pilotando, a sensação que dá é que o som vem de cima. E conforme você diminui a velocidade, o volume abaixa. Você aumenta... Então, é engraçado, porque para no farol, todo mundo fica olhando assim. De onde vem isso? De onde vem isso, né? É uma delícia. Eu adorei, né? A primeira vez que eu experimentei isso, eu adorei. Cara, me chamou bastante atenção. Tite, onde as pessoas te encontram? Não só para o curso, mas também na rede social. Bom, minha rede social é Tite Simões Oficial, né? Porque tem que ser oficial, né? Ele não pode usar... O nome do Tite é Geraldo. Mas ninguém chama ele de Geraldo. Né? Então é Tite Simões... Oficial. Né? E eu sofri muito uma época porque o Tite técnico não tinha rede social, né? E eu que levava bronca porque... Não tinha nada a ver com esse jogo dentro ou fora das 4 linhas. O Adenor não fez a rede social deles. Aí sobrava todas as broncas pra mim. Aí durante a Copa do Mundo ele levava a bronca de todo mundo. Sensacional. Fala, gente, mas não sou eu. E o curso de pilotagem? É o curso AB-Trans. AB-Trans. AB-Trans com B mudo. AB-Trans. AB-Trans. Legal, Titi. Quero você mais vezes aqui também no Máquinas da Pan pra gente falar. Precisamos colocar de novo o test drive no Máquinas da Pan, né? Vamos fazer teste. Tem muito produto legal chegando aí. Então, legal. Já o Tite vai estar novamente com a gente também no Máquinas da Pan. Super obrigado mesmo, Tite. Eu que agradeço. Estar com a gente, trazer essas... Que é uma lista de perguntas ainda, vai ficar pro próximo episódio do Ligados na Tomada. Obrigado, Tite. Eu que agradeço. Valeu, gente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.